Os Estados Unidos da América anseia em conquistar o petróleo venezuelano. A Venezuela tem as maiores reservas petrolíferas do mundo, até maior do que o da Arábia Saudita. E um ponto crucial, esse petróleo ainda não está sendo explorado do jeito que deveria ser explorado. Os Estados Unidos anseia em ficar com esse petróleo para ele. O Estado americano, na figura do presidente Donald Trump, tem um único objetivo na região. Na Venezuela, eles querem o petróleo. No Brasil, eles querem as terras raras. E na Bolívia, as terras raras serão deles. E eu vou explicar o porquê as terras raras da Bolívia irão para os Estados Unidos da América. As eleições que irão acontecer na Bolívia irão para o segundo turno, entre dois candidatos da extrema-direita. Estes candidatos são alinhados aos Estados Unidos da América. E a gente conhece muito bem esse trajeto da extrema-direita. Tudo para os Estados Unidos e para a Europa. Eles não se importam com o povo regional. Ou seja, lá na Bolívia, a extrema-direita não se importa com o povo boliviano. Como aqui no Brasil, eles não se importam com a população brasileira. O discurso é: nós lutamos pelo país, nós lutamos pelos seus direitos. Mas na prática, não há essa ideia de ajudar a população. A ideia deles é o entreguismo em troca de um dinheiro que eles irão receber do governo americano. Eles entregam a própria pátria. Eles não estão nem aí. Eles estão dispostos a prejudicarem o seu país, a sua terra, o seu povo, por causa de dinheiro. Simplesmente isso. E eles entregam qualquer coisa do seu país, desde que eles ganhem alguma coisa com isso. Isso irá acontecer na Bolívia. As terras raras da Bolívia serão entregues gratuitamente a preço de banana, na verdade, né? Que sempre tem um pagamento pequenininho, a preço de banana para o governo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o objetivo deles é a mesma coisa. Essa movimentação dos Estados Unidos contra a Venezuela é um recado ao governo brasileiro. Entregue suas terras raras para nós e deixaremos o Brasil em paz. Ou quase, né? Porque eles querem negociar. Se você entregar algo para alguém que está fazendo chantagem com você, logo esse alguém vai estar querendo mais coisas. É a mesma coisa com o governo dos Estados Unidos. Se o Brasil entregar as terras raras para os Estados Unidos, negociar um preço com os Estados Unidos, a exploração dessas terras raras, desses minerais especiais, os Estados Unidos começarão a explorar esses minérios. Logo em seguida, os Estados Unidos da América vai querer diminuir preço. Posteriormente, os Estados Unidos vão querer gratuitamente. Então não pode ceder, não pode cair em chantagem dos Estados Unidos com medo. Esse medo que derruba qualquer coisa. Se os Estados Unidos tiverem mesmo em mente, e eles têm, de invadir a Venezuela, a gente tem que esperar para ver. O governo americano vai pagar para ver. Ele vai invadir a Venezuela. Invadindo a Venezuela, nós vamos ver o real poder de fogo da Venezuela para se defender dos Estados Unidos. E a Venezuela não está sozinha, porque ela conta com um aliado de peso, a Colômbia. Alguém, ouvindo isso, vai dar aquela risadinha sarcástica. Mas a Colômbia, quem é a Colômbia na fila do pão? A Colômbia, ela é governada por um presidente que foi um guerrilheiro e tem experiência em combate. É um homem que é um estrategista militar. Gustavo Petros não é um político qualquer, ele é um militar. Ele foi um guerrilheiro. A Colômbia tem poder de fogo também. Os Estados Unidos, nesse momento, ele não conta com grandes aliados, porque ele brigou com os seus aliados. Os países da Europa não irão se posicionar para ajudar os Estados Unidos da América nessa ofensiva contra a Venezuela. Será um combate Estados Unidos e Venezuela. A Venezuela vai contar com a ajuda da Colômbia. Todo mundo pensa assim, os Estados Unidos é a maior força bélica do planeta. Sim, os Estados Unidos é a maior força bélica do planeta. Mas tem um porém. Você sabe as dimensões da Venezuela? A Venezuela não é um paísinho pequeno. A Venezuela tem mais de 900 mil quilômetros quadrados. Parece pequena porque os Estados Unidos é um país enorme, gigante. Como o Brasil também é um país gigante. Mas você tem que ver uma coisa.
Na América do Sul não tem país pequeno. O menor país nosso, que é o Suriname, ele é maior do que muitos países da Europa. Então a gente tem que ver que na nossa região temos países grandes. Devastar um país que nem a Venezuela e conquistar plenamente um país que nem a Venezuela, os Estados Unidos irão perder muito. Para derrotar a Venezuela, eles terão que usar força máxima. Em usando força máxima, as forças se enfraquecem. Abre possibilidade de oponentes históricos dos Estados Unidos partir para uma ofensiva contra os Estados Unidos, contra bases militares dos Estados Unidos em vários pontos do mundo. Lembrando, os Estados Unidos têm 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Por isso que os Estados Unidos investem tanto na área de defesa, na área militar. Se é que podemos chamar de defesa, porque sempre os Estados Unidos estão no ataque. Então não é da defesa, né? É da ofensiva. Os Estados Unidos irão amedrontar a Venezuela para que Nicolás Maduro entregue o petróleo a eles. É isso que vai acontecer. Mas eu acredito que o Nicolás Maduro não irá ceder. Tanto é que ele convocou 4,5 milhões de defensores da pátria. Defensores da pátria. Ele conta com 4,5 milhões de pessoas dispostas a morrerem pelo país, pela Venezuela. A Venezuela é um país de 28 a 29 milhões de habitantes. Você tem noção do que é isso? 4,5 milhões de pessoas dispostas a morrerem pelo país, a morrerem para defender a pátria. Aí você imagina só, e as Forças Armadas da Venezuela? As Forças Armadas da Venezuela e são diferentes das Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas da Venezuela, elas estão dispostas a lutarem até o fim para defender a Venezuela, sem se renderem. Será que os militares do Brasil estão dispostos a lutarem até o fim para defender o Brasil? Eu tenho minhas dúvidas que os militares brasileiros farão isso. Mas, com esse alinhamento entre Brasil e China agora, esse suposto, ou possível, né, acordo militar entre Brasil e China, o Brasil enviará 2 representantes militares à China para formalizar um acordo militar de troca de tecnologias entre as duas potências. Quando eu falo duas potências, tem gente que vai falar assim, mas o Brasil não é uma potência. Sinto muito lhe informar, meu amigo. O Brasil é sim uma grande potência. O Brasil ele não tem força para fazer um combate bélico fora da América do Sul, mas na América do Sul ele tem força para se defender. Se defender dos países vizinhos? Não. Os países vizinhos são aliados do Brasil. Se defender de uma possível tentativa de invasão, de um confronto estrangeiro nessa região. Se os Estados Unidos tentarem uma ofensiva militar contra o Brasil, é muito difícil ir adiante. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é um país gigantesco. Com essas dimensões, o Brasil se defende por si só pelo tamanho. E nós temos na nossa população pessoas realmente patriotas, que têm a disposição de dar vida para defender a nossa pátria. E grande parte dos militares também. Os militares brasileiros também estão preparados para isso. Eles têm a capacidade de resistir. Só se o alto comando das Forças Armadas brasileiras se entregarem, porque senão os militares em si lutarão até o fim para defender o Brasil. Eu estou contrariando o que eu disse atrás, uns minutinhos, que eu brinquei e falei assim, mas será que os militares brasileiros estão dispostos a lutarem para defender o Brasil até o final? Quando eu falo os militares, eu não estou falando soldado, o comando mais baixo das Forças Armadas. Eu estou falando do alto comando, porque o alto comando das Forças Armadas brasileiras, muitos desses são vira-latas, jogam contra o Brasil. Mas a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, o que a Venezuela vai sofrer na mão dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos irão sofrer na mão da Venezuela. Porque ali não é um combate de uma grande potência contra um país fracassado, não. É o combate, se houvesse esse enfrentamento, é a maior potência bélica do mundo contra o maior exército da América do Sul,
contra a maior defesa da América do Sul. A Venezuela tem força para resistir aos Estados Unidos e contará com a ajuda do seu grande aliado, a Colômbia. E se realmente acontecer esse embate, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Em que posição os países da Europa ficarão? Se eles tomarão a posição dos Estados Unidos da América, ou continuarão neutros. A China, a Rússia, irão se posicionar de que lado? Ou se manterão neutros. E o Brasil se posicionará de que lado? Ou se manterá neutro. Isso a gente vai ver assim que se iniciar esse combate, se acontecer esse embate militar entre essas duas forças. Aí a gente vai ver o posicionamento de vários países do mundo. Eu tenho a minha posição pessoal. Eu acredito sim que os Estados Unidos têm esse objetivo de invadir a Venezuela, para ficar com o petróleo venezuelano, mas também que os países da Europa não irão se posicionar a favor dos Estados Unidos, enviando tropas para ajudar os Estados Unidos nessa invasão. E outra, eu acredito que a China e a Rússia, eles não entrarão oficialmente nesse combate, nessa guerra, se houver essa guerra. Eu não acredito que Rússia e China irão se posicionar a favor da Venezuela, mas eu acredito que por debaixo dos panos eles enviarão armas para a Venezuela se defender. Tá? E a Colômbia sim vai se posicionar ferrenhamente a favor da Venezuela. E o Brasil também, às escondidas por debaixo dos panos, irá enviar armamentos para a Venezuela para defender a Venezuela. Porque não é bom para o Brasil que os Estados Unidos conquiste a Venezuela. Se os Estados Unidos conseguirem dominar a Venezuela, quem será a próxima vítima dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos perdeu muito de seu domínio na África e na Ásia. Aí os Estados Unidos vêm para a região mais frágil, belicamente falando, que é a América Latina, em especial a América do Sul. Que por não ter uma nação aqui no continente latino-americano que tenha armas nucleares, fica mais fácil a dominação. E eles têm razão nisso aí. Por que os Estados Unidos não se aventura numa movimentação bélica contra a Coreia do Norte? Porque a Coreia do Norte tem armas nucleares. Eles rateiam muito contra a China. Por que eles não deram uma iniciativa militar contra a China? Porque a China tem armas nucleares, ainda tem um exército gigantesco, tem as forças armadas muito bem preparadas. Porque a Rússia também tem armas nucleares. Não é fácil para os Estados Unidos enfrentar uma grande nação que tem armas nucleares. Mas amedrontar países que não têm esse recurso fica mais fácil, se torna mais fácil. Então, mas se acontecer, vai ser uma guerra convencional. Os Estados Unidos, inicialmente, eles vão medir as forças da Venezuela para ver se dá para fazer esse combate, esse embate entre os dois. Inicialmente, eles irão usar os destroyers para atacar a Venezuela. Posteriormente, eles enviarão grandes porta-aviões para tentar a dominação da Venezuela. Isso vai ser muito difícil, porque a Venezuela vai se defender, porque a Venezuela tem armas russas. Na verdade, ninguém sabe realmente o poderio que essas armas russas que estão na Venezuela são capazes de fazer, o estrago que essas armas podem fazer contra as forças dos Estados Unidos. A gente vai ver isso aí se realmente acontecer essa tentativa de invasão à Venezuela. Os Estados Unidos têm esse objetivo, eles querem fazer isso. Mas será que eles terão essa coragem toda? Se você gostou desse conteúdo, assine o canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E ative o sininho de notificações para mais vídeos. Até o próximo vídeo.